Então, tem, eles A rompem. gente foi na igreja luterana da ressurreição, aqui em Joinville, e o Cristo está lá na cruz. Pois é. Aí a Assembleia estão na igreja lutando para tirar o Cristo da cruz, porque é a ressurreição. Oi. Aí é uma longa história, mas depois eu te conto no almoço. Pessoal, 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo, na minha opinião, humilde, mais importante de todo o livro, porque fala sobre a base da nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Isso é o cabra que tem certeza do que pregou, né? Não é verdade? Ó, se vocês fizerem tudo de acordo com o que eu ensinei, vocês serão salvos. Esse é a convicção dele, cara. Eu acho fantástico. Ó, se vocês fizerem do jeito que eu ensinei, vocês serão salvos. E se não fizer? Se não fizer, está condenado. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É a mesma fala que ele disse em 11 na ceia. Eu recebi o que também vos entreguei. Quem deu para ele? O próprio Jesus. Aqui foi a mesma coisa. Olha lá, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos pecados. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, Jesus me falou, eu falo para vocês. Jesus me disse que ele morreu exatamente como as Escrituras dizem. Mas ele também me falou que ele ressuscitou exatamente. Olha que coisa fantástica, pessoal. Que coisa. A maneira como ele fala, como ele aprendeu. Do próprio Cristo. Então quer dizer, você ouvir sobre a ressurreição de quem viu, como João, como Mateus, como Marcos, é uma coisa. Você ouvir sobre a ressurreição de quem ressuscitou, é outra. É outra. Então quer dizer, o Cristo fala pela boca de Paulo. Os discípulos falam pelo que viram. E Paulo fala pelo quem passou pela experiência. Quer dizer, é mais especial. Não que é melhor, mas que é mais especial. É mais especial, voltando à questão da ceia, o Mateus fala assim, na noite da ceia o Senhor tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós. É diferente do camarada de chegar e dizer assim, na noite que eu fui traído. Tem outra conversa. Porque foi isso que ele falou para nós. Então ele fala, antes de tudo, verso 3, vos entreguei o que também recebi dele, ele que me falou. E na verdade foi o próprio Jesus quem falou, porque Paulo só foi conhecer Pedro anos depois da conversão dele. E ele vai dizer isso para qual é a igreja lá? Agora eu esqueci, me fugiu, me deu branco. É do campo. Que ele não foi carne e sangue, ele não aprendeu o evangelho com carne e sangue, porque ele só foi conhecer Pedro depois que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia. Ou seja, tudo que ele sabe pelo evangelho, ele sabe porque o próprio Jesus falou para ele. Por isso que ele chega para a igreja e fala, se vocês fizerem tudo que eu ensinei, vocês serão salvos, porque eu ouvi da fonte primária. É diferente. Né? Os irmãos estão pegando Não é só a fonte, é a causa. É a causa, ele é a fonte primária, a causa primária e a única causa. Quer dizer, uma coisa é você chegar e falar assim, rapaz,
o Marcos teve um problema, sofreu um ataque cardíaco, mas a igreja orou e ele ressuscitou. Outra coisa é o Marcos falar assim, eu vou dizer o que aconteceu comigo. É outra coisa. Né? Então, é isso. Agora, olha lá. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Esse número percebe que ele é preciso? Olha lá. Mais de 500 irmãos de uma só vez. Mais de 500. Quem falou isso para ele? Cristo. Quando foi que mais de 500 irmãos viram ele? No dia da ascensão. Atos capítulo 1. Paulo estava lá? Não, pelo contrário, Paulo estava perseguindo os cristãos. Nesse tempo aí, Paulo chegou a ver Jesus? Não. Ou ele era aluno, tinha que ficar... Não, ele não foi tão contemporâneo, ele foi contemporâneo, mas não teve nenhum contato. Na época do ministério de Cristo, ele estava terminando o doutorado em farisaísmo com Gamaliel, lá em Antioquia, quer dizer, longe. Ele lembra que ele era de Tarso, né? Paulo de Tarso, lá da Antioquia. Por isso que ele teve essa ligação com a Antioquia. Exatamente, por isso que ele tinha. É a origem dele, ele estudou em Antioquia. Então quer dizer que ele foi contemporâneo de Jesus, mas não teve ensinado aos pés de Gamaliel. Exatamente. Aí quando Cristo morre e ressuscita, daí ele vem para Jerusalém, porque agora ele é formado, né? A faculdade não era barata. Não era, ainda mais Gamaliel. Mestre e tanto. Aí então, agora, ele não estava lá quando Jesus subiu ao céu, ele estava lá 300, 500 quilômetros de onde ele estava. Como é que ele sabe que tinha mais de 500 quilômetros? Pedro não falou para ele, Pedro não mandou um zap para ele. Foi o próprio Cristo que falou, Paulo, quando eu subi ao céu, tinha mais de 500 pessoas me vendo. Eu apareci para Pedro. Que coisa, que riqueza de conversa. Ele dialogou. Mais do que dialogar, Cristo ensinou ele, falou as coisas que ele não viu. Pessoalmente. Aliás, Paulo aqui, por isso, a gente quando lê as Escrituras, né, tem essa consciência. Veja, e apareceu a Cefas, quer dizer, Pedro não falou para ele. Jesus falou, Paulo, como se ele estivesse falando assim, Marcos, Paulo, eu morri de acordo com as Escrituras, mas eu também ressuscitei de acordo com as Escrituras. Paulo, e quando eu ressuscitei, eu apareci primeiro para Pedro. Depois, mais de 500 irmãos me viram quando eu estava subindo para o céu. Um detalhe interessante, né? Isso, Simone, é um testemunho de Jesus para Paulo. Porque Paulo não sabia o que aconteceu. E como Deus tinha escolhido Paulo para ser apóstolo, então Jesus vai falando os detalhes. Gente, foram 3 anos de ministração no deserto. Você pode imaginar que... Muito louco! Mas você sabe que aqui tem eu tenho uma hierarquia aqui de amizade. Não, essa frase é do Raul, vocês sabem, né? Rapaz! Mas peraí, você vê a influência do cafezinho, né? Engraçado que o Raul, quando ele, por exemplo, se você conversar com o Oswaldo vai dizer assim, glória a Deus. Se você vai contar a mesma coisa para o Raul, ele vai falar, muito louco. Fala. Mas não é legal a amizade aqui? O Cristo ele aparece a Pedro chegado. Sim. Depois aos 12, depois aos 500. Mas ele tem uma afinidade. de amizade muito forte. Exatamente. Porque ele precisa convencer primeiro quem andou com ele. Para depois eles ratificarem o que aconteceu. E daí quem foi que juntou os 500 no monte? Os 12. Quer dizer, 11, né? Eles juntaram a turma. O mestre quer despedir da gente. Aí ele vai dizer, depois foi visto, esse 1 Coríntios 15 é o que Jesus falou para Paulo.
Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, essa parte é fantástica. Né? Palavra fantástica. Vamos ali. A ressurreição de Cristo. Qual é o valor da ressurreição de Cristo para nós? Primeiro, nós vamos ver isso aqui. Por que Paulo articula tanto, argumenta tanto somente para Corinto? Por que ele não faz isso para Éfeso, para Colossos, para Filipos? Não. Ele quer convencer a igreja de Corinto que o Cristo ressuscitou. Há uma cultura que precisa ser acabada. Vamos ver isso. Problemas com o corpo humano na cultura grega. Segundo a maneira grega de pensar, seria inconcebível que o corpo terreno de uma pessoa voltasse à vida após a morte. Não tem razão de ser. Quando Paulo se encontrou com os filósofos na colina de Mate, em Atenas, ele falou da ressurreição de Cristo dentre os mortos e a maioria dos filósofos zombou dele. Lembra? Que ele pregou lá em Atenas, ficou indignado com tanta idolatria, lá no Areópago. Ele vai pregando, aí ele fala de Jesus, aí ele fala, e este Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando ele falou isso, o povo falou, bom, a gente não quer ouvir mais nada. A gente não quer ouvir mais nada, não interessa. Você estava indo tão bem. É até interessante essa filosofia que você está apresentando para nós. Mas falar que o homem ressuscitou, aí o texto bíblico vai dizer que uns zombavam, né? Porque virou chacota. No mundo grego, não tem. Aliás, isso é interessante. A única cultura do mundo que começou com Abraão e que acreditava na ressurreição dos mortos era a cultura judaica com Abraão. Porque o texto vai dizer, em Gênesis, fala que ele foi sacrificar o filho, mas o Hebreus vai dizer que ele estava a ponto de sacrificar o filho dele, porque, olha que interessante, quando você lê o texto de Gênesis 22, você vai entender o quê? Você vai ler o texto 22 e você vai entender que a fé de Abraão estava promovendo para ele uma crença que Deus iria recuar na hora certa. Uma leitura desavisada nos leva a interpretar assim, porque ele vai dizer, Deus proverá o cordeiro, não é? Só que não é isso. Não é isso. O texto, o Moisés não fala, porque Deus não quis. Mas o autor de Hebreus fala o detalhe. E o texto vai dizer que Abraão acreditava tanto em Deus, a fé de Abraão era tão forte em Deus, que ele acreditava que assim que ele matasse o filho, então na mente de Abraão, ele ia matar o filho. Não é que Deus ia recuar na hora H. Ele tinha certeza que na hora que ele matasse o filho, Deus iria ressuscitá-lo dentre os mortos. Ninguém pensava em ressurreição naquela época. Ninguém. Porque ele não estava profetizando? Hã? Ele não estava profetizando sem saber? Ele estava profetizando sem saber. E mais, viu, Rildo? E vou te dizer mais. A Bíblia não menciona. Mas nós poderíamos pensar que Deus, Deus poderia ter dito assim para ele, eu salvei teu filho, não salvei? Pois o meu quando for eu não vou salvar. Né? Mas por que ele afirma? Porque ele fala que ele deixa os funcionários ali, ele fala, nós voltaríamos. Porque ele acreditava que Deus iria ressuscitar o filho dentre os mortos.
Percebe? Então, não era que ele pensava assim, não, na hora que eu for matar o Isaac, Deus vai apresentar um cordeiro e diz, não, ok, já entendi, usa o cordeiro. Não. O texto de Hebreus vai dizer que... Você quer ler? Quer ler? É que essa menina tem o espírito dos bereanos. Pô, eu agradeço de todo o coração pela menina, viu? É? Jura se você fala essa coroa aí, vai ver. Não pega mal, né? Ela não sabe pegar uma coroa. Deixa ele, deixa ele. Olha lá, Hebreus capítulo 11. Ele só fica assim, olhou. Olhou muito doido. Ah, os caras devem. Ok. Os caras devem. Vamos ver aqui o texto. Atenção, a menina vai falar. Acharam Abraão aí? Pela fé, Abraão, é o 8? Todos os maiores. Aqui, ó, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Exato, tá vendo ali? Então o texto vai dizer o quê? Que a fé dele era tão forte em Deus que ele acreditava que assim que ele matasse o filho, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Não, é uma fé muito doida. Você sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com a ideia de ressurreição de mortos. Mas ele não. Quer dizer, como é que você... E outra, a morte era um mistério, a vida após a morte. Era um mistério, ninguém sabia o que acontecia. Na cultura de Abraão, na cultura religiosa, a pessoa que morria ia para o barqueiro e ficaria no reino dos mortos, etc, etc. Mas o Abraão acreditava, é o que você leu, que assim que ele matasse o filho, Deus ressuscitaria. Como é que... Então a fé dele é muito maior do que a nossa, porque nós já estamos acostumados com a ideia da ressurreição. Eles não. Sim. Se você observar no capítulo 22, versículo do Gênesis, ele fala para os seus servos lá, ficai-vos aqui, porque eu e iremos ali, Adorar? depois de termos adorado, Voltaremos. Então, porque ele acreditava nisso. Isso aí está falando que ele tinha certeza de que ia acontecer alguma coisa e o filho ia voltar com vida. O Moisés não diz o que era, o que mantinha isso, essa confiança. É o autor de Hebreus que vai dizer o que passava pelo coração dele. Que assim que ele matasse o filho, Deus ressuscitaria. Aí é por isso que eu digo que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Porque foi Jesus que escreveu. Lutero falou que foi Apolo, não se discute. Foi Jesus que falou isso. Ô, pastor Leandro, Oi. o mais pesado dessa passagem aí Ah. é o pai, e com certeza ele enfiar aquele cutelo Ia no próprio filho. no próprio filho. Mas o que sustentava a força para ele matar o filho? Era a crença que o filho ia reviver. E mais uma vez eu reafirmo, acreditava na ressurreição quando ninguém acreditava nessa possibilidade. Na verdade, o que eles acreditavam? Na reencarnação. Nós só vamos crer dessa forma quando a gente lê Hebreus, mas sem ler Hebreus a gente acredita que ele cria que Deus ia prover. Exatamente, exatamente. Ele fala de maneira profética que Deus proveu que é Jesus. Claro, exatamente. Só que o que dizia no coração dele? Deus vai ressuscitar meu filho. É uma fé absurda. Uma fé absurda. Né? Outro camarada do nível dele foi Jó. Porque Jó foi o outro
que diz, o Jó foi até mais profundo do que Abraão. Emuná. O Jó foi até mais profundo do que Abraão, porque o Jó falou da própria ressurreição. É um versículo que todo mundo fala, mas nem sempre se dá conta do que você está falando. É quando lá no Jó... Eu sei que o meu Redentor vive. 19. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim eu me levantarei e verei o meu corpo revestido. Meu, ele não acreditava só na ressurreição, ele acreditava naquele. Doideira, né, velho? Muito doido. É muito louco. É muito louco. É muito doido. Né? Mas o pessoal não lembra o que é Muná. Não. Viu? Então, quando a gente vê, então, veja, quando a gente fala de ressurreição lá no Antigo Testamento, é uma coisa doida, porque não é porque ninguém comentava isso, ainda mais no período patriarcal. Né? Vamos adiante. Está indo bem para vocês, meus irmãos? Show. Quem lê para nós aqui? O Calixto. Peraí, Calixto. Atenção, Calixto. Às vezes isso aqui parece a escolinha do professor Raimundo, viu? Os filósofos epicuristas ensinaram o materialismo simples. Não há existência além da morte. Pronto, os epicureus diziam, morreu, acabou. Não é isso lá o princípio que Paulo até cita? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos, ou seja, vamos aproveitar a vida enquanto a gente está vivo, porque depois que você morreu, não tem mais nada. Os epicureus pensavam nisso. Continua. Os filósofos estoicos ensinavam que na morte a alma se fundia com a divindade e, portanto, ocorria uma perda da personalidade individual. Não, esse aí é o horário que o Sidney acorda, né? Então veja, já os estoicos vão além. Eles vão dizer que na morte a alma da pessoa fundia com a divindade. Para que eu vou querer ressuscitar? Eu estou com Deus agora? Eu e meu Deus, eu estou nele? Continua. Os filósofos platônicos ensinavam que a alma era imortal, mas negavam a ideia de uma ressurreição corporal. Isso. Mestres gnósticos ensinavam que a matéria é má e o corpo, como sendo matéria, é mau em si e tem que ser destruído. Então veja bem, quando você vai falar de ressurreição dos mortos numa cultura que é permeada por esses 4 princípios, é loucura. É absolutamente loucura e perca de tempo. Então, o apóstolo tem que falar da ressurreição, por quê? Porque a ressurreição de Cristo gente, isso é importante falar. A ressurreição de Cristo é a peça mais importante da fé cristã. Não somente a morte era preciso, mas a morte sem a ressurreição era em vão. Tem que ter ressurreição, porque a ressurreição de Cristo é a ressurreição de todo o cosmos. Veja, quando o homem pecou, e como toda a natureza, todo o planeta e todo o cosmos estava pendurado no homem, quando o homem pecou e morreu, toda a natureza morreu. Aliás, os astrônomos, não é de hoje, pelo menos há 300, 400 anos, que estão falando que a natureza, que o cosmos está morrendo. Eles são teólogos sem saber. Uma estrela que brilha, ela já morreu há milhares de anos, é só que a luz dela chegou aqui agora. Então veja, quem foi que fez essa morte no universo? Quem é que está matando o sol? Adão. Olha o poder do pecado. Então quer dizer que a ressurreição de Cristo é a ressurreição de tudo o que o pecado matou.
Então, a ressurreição de Cristo não é um item assim da fé cristã apenas. A ressurreição de Cristo é a necessidade do próprio universo. Novos céus e nova terra. Novos céus e nova... Quando a Bíblia fala novos céus e nova terra, então a Bíblia está dizendo o quê? Que vai ter uma redenção absolutamente em todo o cosmos. E tudo isso depende da ressurreição de Cristo. Então, não é só uma questão que o cristão vai ressuscitar. Não, todo o cosmos vai ressuscitar. Tudo que o homem fez no passado que matou, vai ter uma ressurreição porque Cristo ressuscitou. Olha a importância e a fundamentação dessa crença. Mesmo porque a gente hoje vive num clima, num tempo, que a gente não tem ideia de como era isso Não. anos atrás. E lá a gente vai ver isso tudo renascido, para poder contemplar e viver. Exato. A diferença que nós temos hoje, que era o mundo há 1000 anos atrás. 1500. Tudo está, inclusive existe na física uma lei chamada lei da entropia. A lei da entropia, na física, ela vai dizer que é a lei que tudo no universo, incluindo o nosso planeta e nossas vidas, tudo está se desorganizando. Então, uma ilustração bem clara da entropia é o seguinte: você pega num jarro, você põe uma camada de bolas azuis, depois você põe uma camada de bolas amarelas, bolinhas amarelas dentro do jarro. Elas estão separadas por camadas. Aí você pega o jarro e balança. Quando você para de balançar, quando as bolas vão se acertando, ela está tudo desorganizada. Exatamente isso que aconteceu no universo. Deus criou tudo perfeito, mas foi o homem que balançou. E quando parou de balançar, as bolas estavam... Então tudo está se desorganizando e tudo está morrendo. E a ressurreição de Cristo é o acerto dessas bolinhas tudo de novo. A importância disso aí. Falar da ressurreição de Cristo, ou seja, de um corpo humano ressuscitado na cultura grega, era um contrassenso e uma estupidez. Dizer que a morte, que era uma divindade, qual era o nome da morte, da deusa morte? Thanatos, né? Thanatos, estava vencida, e que a prática do suicídio era condenável na fé cristã. Isto se tornava uma insensatez. Ou seja, vivendo numa cultura onde o corpo é mau, o Platão vai dizer que é a prisão da alma, os estoicos vão dizer que a alma se funde à divindade. Você falar que o corpo vai ressuscitar e chamar a morte, dizer que ela foi vencida, meu Deus, isso é uma bomba nuclear. É uma bomba nuclear. Como é que você... Olha a dificuldade do apóstolo. Gente, é que a nossa mente é muito cristã. Nada contra isso. Mas como é que o sujeito vai entrar, ele vai penetrar numa cultura, numa cultura diferente? O cara tem que falar que vai ter uma ressurreição, que o Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como é que você vai introduzir uma filosofia dentro de um corpo de filosofia que não aceita essa? E mais, isso mais prova de que realmente a ressurreição de Jesus Cristo foi um fato. Por quê, Raul? Porque se você quer convencer uma pessoa, você vai negociar o que você quer. Ah, não dá para mim comprar isso aí não. Está muito caro para mim. Não, eu divido, eu parcelo, eu negocio. Paulo não negocia esse assunto. Olha, gente, não tem outro jeito. Não tem outra forma. Cristo ressuscitou dentre os mortos e nós vamos ressuscitar também. Como é que você vai vender esse peixe de uma cultura que rejeita essa ideia? Paulo sofreu com os saduceus, né, pastor? Paulo, saduceus. Sim. Era a briga. Exatamente. Eles acreditavam na ressurreição por causa dos profetas.
Eles eram, vamos dizer, os fariseus, eles eram a ala fundamentalista, os fariseus. Os saduceus é da ala liberal, é da ala que não crê em sobrenaturalidade nenhuma. Paulo era fariseu. Oi? E tinha influência. Vamos ali adiante. Agora, aqui que está o problema em Corinto também. Alguém lê para nós? Opa, Peraí. quem quer ler? Pode ser você mesmo. Paulo sabia que esses cristãos estavam sendo influenciados pela crença pagã de que não existe ressurreição dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 12. Paulo sabia que alguns dos membros da igreja de Coríntios criam apenas no evangelho parcial. Ele sabia que alguns tinham sido influenciados por esta negação da ressurreição e, embora acreditassem no registro histórico de Cristo e até na sua crucificação, não estavam convencidos da sua gloriosa ressurreição. Olha só o que Paulo diz no verso 12. Veja se você aceitaria um membro da sua igreja, o Giovanni, se ele cresce desse jeito aqui. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós de que não há ressurreição de mortos? Ou seja, quem afirmava que não havia ressurreição de mortos eram os próprios membros da igreja. Ou seja, eles acreditavam em Jesus Cristo até a sua morte e apenas viviam o que de Jesus Cristo? Da sua filosofia. Da sua ética, da sua filosofia, né? Viviam apenas de que ele era uma pessoa realmente poderosa, fazia milagres, não tem nenhum registro de pecado, de erro, de vício. Eles viviam a mensagem dos guardas. O quê? A mensagem dos guardas. Qual? Roubaram o corpo. Roubaram o corpo. Não! É interessante. Então, quer dizer, o apóstolo está fazendo uma denúncia muito séria. Olha lá do verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Esse baiano contemplativo. Ele é demais. Ele é um... Muitos vivem a mensagem dos guardas. Vive mesmo. Eu tenho uma mensagem que eu fiz há muitos anos atrás e nunca mais preguei. Eu, Cristo e a ressurreição. O que tem a ver? Aí ele vai dizer, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, não tem esperança. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. As pessoas pegam só esse texto, não é? Só esse 14. Mas ele está revestido de um contexto onde as pessoas só confiavam em Cristo até onde ele morreu. Não mais do que isso. Então Cristo não ressuscitou. É a briga que o Paulo tem que desenvolver. As Escrituras escrevem que o fato de que o Messias morreria como propiciação pelo pecado foi revelado no Antigo Testamento. O Novo Testamento ensina constantemente que a morte de Cristo como sacrifício expiatório foi predido pela lei e pelos profetas. Nosso Senhor repreendeu seus ouvintes por não acreditarem no que os profetas haviam dito sobre este assunto. Lucas 24 e Amós. Amós é um texto interessante, pessoal. Eu acho que esse texto de Amós, esse de Lucas todo mundo conhece. O Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús. Mas esse de Amós, ele é quase desconhecido. Vamos ler?
Amós 6, 1 a 3. Quem lê? Quem vai ler? Vamos lá, opa! Amós 6, 1 a 3. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Amate e em seguida desçam até Cate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastados o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Gente, eu errei a referência, viu? Eu errei a referência, só um instantinho. Não é esse não. É um Amós, mas não é esse aí. Aquele texto que diz assim, aquele texto que diz que prossigamos em conhecer o Senhor, qual é? Amós 6:3. 6:3? Não. Joel? 6:3? É Amós ou é outro livro? Oséias 6:3, né? Então eu errei o profeta. É Oséias, não é Amós. Oséias. Vamos ver lá, agora eu tenho que olhar para ver se é isso mesmo, para não passar vergonha. Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Versículo 1, Oséias 6, versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Isso. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conhecemos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha que interessante. O profeta Oséias, desculpa irmão, você não é Amós, é Oséias. O profeta Oséias, ele fala da ressurreição de Cristo. Vidência. Parece uma carta do Novo Testamento. É a mesma coisa. Esse versículo que o Raul leu, no verso 2, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Então quer dizer, é que as pessoas só gostam do conheçamos e prossigamos e conhecer o Senhor. Só, mas o que está nesse texto é a ressurreição de Cristo. O que o Oséias está falando? Que à medida que a gente conhece a Cristo, a gente vai acreditar que Ele ressuscita os mortos. Não é só um conhecer, porque pessoal, vamos usar a cabeça. Prossigamos e conhecemos o Senhor. Mas um conhecimento estéril? Um conhecimento só para saber? Não! O conhecimento é para gerar algum fruto. Por que o profeta quer que a gente prossiga conhecendo o Senhor? Para saber que o Senhor é poderoso para ter ressurreição, e um dia o Senhor vai trazer um renovo, e ele vai morrer, mas no 3º dia vai ressuscitar. Se a gente conhecer o Senhor, a gente vai conhecer as suas ações. E aí brota em nós um desejo de pregar o Evangelho para os perdidos. Claro, lógico. E essa mensagem, Jesus disse assim, vocês não lembram o que o Oséias falou? E o lindo aqui, né, o muito louco aqui da coisa, ele coloca esses detalhes, né? 2 dias. 2 dias, no 3º dia. Ele poderia colocar mês, o ano, tempo, Uma mas ele referência põe. messiânica. É uma referência messiânica. É total. Como também daria até para ser os 3 ciclos do crente.
Ó, você que gosta de 10 passos para um lado, 5 passos para o outro. Rapaz, o Giovanni é metódico. Pensa um cara metódico. Porque eu assisto lá as meditações do Giovanni, 5 passos para o líder eficaz, 10 passos para o aprendizado coletivo. É metodismo puro. Às vezes eu fico escutando ele, fico rindo, falando assim, rapaz, você podia ser chamado um tipo de uma igreja metodista. Porque, rapaz, pensa um cara metodista. Mas é o perfil, né? É didática, exatamente. É um passo do céu. Vamos ali. Paulo protestou diante de Festo que ao pregar o evangelho, ele havia dito nada além do que os profetas e Moisés disseram que aconteceria. Que o Cristo sofreria como o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Proclamaria luz ao seu próprio povo e aos gentios. Atos 26. Paulo assegurou aos romanos que seu evangelho era aquele do qual testificam a lei e os profetas. O que testificava também a lei e os profetas? A ressurreição de Cristo. A carta aos Hebreus é uma exposição de todo o serviço mosaico como uma prefiguração do ofício e obra de Cristo. Isaías 53 é o fundamento de todas as exposições do Novo Testamento sobre um Messias, sofredor e expiatório. Paulo e todos os outros ministros fiéis do Evangelho, portanto, ensinam que a expiação do pecado pela morte de Cristo é a grande doutrina de toda a palavra de Deus. A ressurreição é a pérola da nossa fé. Né? Alguém pode ler para nós? Temos aí. A doutrina da morte e ressurreição de Cristo é o fundamento do cristianismo. Remova isso e todas as nossas esperanças de eternidade afundarão de uma vez. E é mantendo firme essa verdade que os cristãos resistem no dia da provação e são mantidos fiéis a Deus. Cremos em vão, a menos que mantenhamos a fé no Evangelho. A Januzei estava dando uma palestra muito boa sobre feminismo e a Bíblia. Maravilhosa a palestra. Quer convidar ela para dar essa palestra na sua igreja, ela vai com o maior prazer. Maravilhosa a palestra dela sobre feminismo. E ela falou uma frase muito interessante. Se você não crê no capítulo 1 de Gênesis, você não crê em Apocalipse capítulo 21. Se você não crê no capítulo 1 de Gênesis, que Deus criou homem e mulher, e etc, etc. Se você não crê no capítulo 1 de Gênesis, você também não pode crer no capítulo 21. Aí ela fala, aliás, você não acredita em nada, porque se no primeiro capítulo você desconfia, o que vai te dar certeza de que as outras coisas são verdadeiras? Né? Então é isso aqui. Olha que coisa interessante. Se a gente não crê na ressurreição, acabou a fé cristã. Porque você vai orar para um Deus que não ressuscitou? Você vai confiar num Deus que promete vida, mas ele mesmo não venceu a morte? Como é que fica? E mais, o grande problema do homem não é o presente, o grande problema, a grita da humanidade, é o que acontece com o sujeito depois da morte. Porque enquanto eu vivo, eu sei o que está acontecendo comigo, mas depois que eu morrer, esta é a grande grita da humanidade. Isso vem 10 mil anos, aí você vai ler lá que os povos primitivos acreditavam na reencarnação. Porque o grande problema nosso é a morte, gente. Veja, mais do que Cristo ter morrido por nós, porque morrer por alguém, qualquer um pode morrer. Mais do que ele ter morrido por nós, ele venceu a morte por nós. Então, quer dizer, o grande problema da humanidade não é que ele vai morrer. O problema da humanidade é quem resolve o problema da morte. E veja, todas as soluções que se dão para resolver o problema da morte, que não seja a ressurreição em Cristo, vai ter dores. Vamos acreditar na reencarnação. Eu estava falando para um amigo meu, kardecista. Eu falei para ele assim, fulano, a doutrina da reencarnação é muito cruel. Eu falei, não, a doutrina da reencarnação, ela dá esperança. Eu falei, esperança do quê? Eu perguntei para ele, quantas vezes você quer morrer?
Aí ele, nenhuma. Pois é, na doutrina da reencarnação você vai ter que morrer um monte de vezes e não vai resolver o problema, porque se você for muito bom, você no máximo que vai chegar é virar um fantasma. É um Gasparzinho, quer dizer, virar fantasma não resolve o problema da morte. Morrer e reencarnar, morrer e reencarnar, morrer e reencarnar. Ninguém quer morrer uma vez, vou ter que morrer um monte. E ainda não resolve o problema da morte? Aí ele falou, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Pois é, eu estou pensando para você. Então quer dizer, se o ser humano vai procurar resolver o problema da morte fora da ressurreição de Cristo, ele só vai a traidores, porque não tem outra resposta. Então veja bem, o que me mantém de pé hoje é porque quando eu vou morrer eu vou para o céu? Não, no dia que Jesus voltar eu vou ressuscitar. O grande desejo do ser humano é a ressurreição, não é ir para o céu. Ir para o céu é um estado intermediário, não é um estado definitivo. Porque se fosse um estado definitivo, a Bíblia o falaria. Então a Bíblia fala ao contrário. A morte é um estado intermediário. O céu é um estado intermediário, porque se fosse um estado definitivo, a Bíblia não falaria que eu ressuscitaria dentre os mortos, eu continuaria lá no céu, por resto, não sei lá do quê. Então qual é a grande expectativa da Célia? Ela morrer para o céu? Não, é que ela vai ressuscitar. A grande alegria nossa é que alguém deu jeito da morte. Porque mesmo que eu morra nesse mundo, eu ainda vou ressuscitar. E a minha base nessa ressurreição minha é a ressurreição do Cristo, o primogênito de entre os mortos. A primícia dos que dormem. Aqui. Então, quer dizer, o Paulo tem que levar porque a base, o que me mantém acesa a minha fé, e a esperança, gente, a nossa esperança não é ir para o céu, por mais que vamos. A nossa esperança é voltar com o corpo em glória. Deus não nos criou para ficar como um fantasminha. Deus nos criou para sermos ser integral, corpo e alma. Irmãos, uma revelação do céu. Vou falar no microfone. Essa aula, como outras aulas que a gente está tendo, mesmo sendo gravada, eu quero crer que vocês não estão revisando e estudando pela raiz. Então a gente ouve coisas bacanas, mas daqui a um mês não vai saber no fundo o que foi dito. Então, assim, eu estou na cidade e eu estou me infiltrando em grupos dos beberrões aí católicos. A cidade é católica ignorante. Eles não manjam de nada. Um assunto desse, sentado no olho a olho com as pessoas, elas irão entender e irão se converter. Amém. Porque eles não entendem, eles só precisam entender. Então, qual é a sugestão? Que vocês façam grupos nas aldeias da cidade, grupinhos em casas de católicos. Mas a gente precisa se especializar nesse assunto, pegar o Irã e a gente fazer aí uma pós-graduação sobre esse assunto retalhado, porque é só sentar e explicar didaticamente de uma forma que eles compreendam, porque eles compreendendo, eles vão dar luz para essas catedrais que tem na nossa, eles vão ver que não estão sendo enganados. É isso. A grande necessidade nossa é descobrir isso. Obrigado, Raul. Todos os apóstolos concordaram nesse testemunho. Por esta fé eles viveram e por essa fé eles morreram. Por que os camaradas não tiveram medo nenhum de negar o Cristo na hora da ponta da espada? Qual era a crença deles? Era a crença de Abraão. Qual era a crença deles? Era a crença de Jó. Por quê? Porque eles viram o seu Senhor ressuscitado. Parece que o muçulmano tem mais crença do que a gente. Pois é. Todos os apóstolos concordaram nesse testemunho. Por esta fé, a prova da ressurreição do corpo é a ressurreição de nosso Senhor, né? Mesmo aqueles que morreram na fé teriam perecido em seus pecados se Cristo não tivesse ressuscitado. Vamos pegar o muçulmano? O muçulmano morre. Ele acredita na ressurreição? Não.
Porque nenhuma figura dele ressuscitou. Só vai para o céu. Né? Aí, meu amigo, e aí? Percebem? Pega um budista, se ele morre, o que vai acontecer com ele? Ele vai reencarnar. Ora, se ele vai reencarnar, Sofia, ele vai morrer de novo. Que esperança que ele tem? Nenhuma. Porque ele vai morrer outra vez. Né? É muito cruel isso aí. É uma dor sem fim, exatamente. Então, veja, Jesus Cristo, ele é a resposta para o pecado. Ele é a cura para o pecado. E o que o pecado mais fez? Matou a gente. Né? Nos dias de Paulo, ser cristão era mais do que concordar intelectualmente com um grupo de doutrinas. O preço social que os seguidores de Cristo pagaram forçou-os a tomar posição no mundo hostil. Por que a ressurreição de Jesus Cristo é importante? A ressurreição testemunha o imenso poder do próprio Deus. Acreditar na ressurreição é acreditar em Deus. Amém? Se Deus existe e Ele criou o universo e tem poder sobre ele, então Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Se Ele não tiver tal poder, Ele não é digno da nossa fé e adoração. Ok? A Bíblia diz lá em Atos, é um dos versículos mais lindos que eu gosto sobre a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15 é o capítulo mais importante do livro, mas o versículo que eu sinto mais, que é mais gostoso de ler, é Atos, quando Pedro diz que a morte não pôde detê-lo por muito tempo. Ok? Deixa eu dar um exemplo aqui. Raul, vem aqui, por favor. Deixa eu fazer uma ilustração. Fica aqui, por favor, Raul, fica aqui. Ok? Vamos dizer... Bom, deixa eu ficar aqui. Você fica aqui, eu fico aqui. Você é Jesus. Eu sou a morte. Eu vou aqui ilustrar o que diz Atos, a morte não pôde detê-lo por muito tempo. Você é Jesus, eu sou a morte. Agora põe a mão no meu peito e me empurra. Não, vem me empurrando. Vem dali, ó, vai dali. Vem me empurrando. Eu sou a morte, eu quero te deter. Eu não consigo. Viu? A morte não pôde detê-lo por muito tempo. Porque Jesus é Senhor da morte. A morte não conseguiu detê-lo por muito tempo. Obrigado, Raul. Porque Jesus é maior do que o inferno. Jesus é maior do que a morte. Aliás, Jesus é Senhor da morte e do inferno. E o mais interessante, eu ouvi uma história uma vez. Por que Jesus nunca teve um túmulo oficial? Por que ele pediu emprestado? Porque ele só ia ficar 3 dias. Você que gosta dessas frases. Sobre esse assunto, para quem quiser se aprofundar, é aquele evidências que exigem um veredito. Rod McDowell. Josh McDowell. Muito bem. Vamos partir para os finalmente. A ressurreição de Jesus Cristo também é importante porque valida quem Jesus afirmou ser, a saber, o Filho de Deus e Messias. De acordo com Jesus, sua ressurreição foi o sinal do céu, que autenticou seu ministério. A ressurreição de Jesus Cristo não apenas valida a sua divindade, mas também valida as profecias do Antigo Testamento, que prediziam o sofrimento e a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo também autenticou suas próprias afirmações de que ele ressuscitaria no 3º dia. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então também não temos esperança que ressuscitaremos. Tá? A ressurreição de Jesus Cristo é importante como testemunho da ressurreição dos seres humanos, que é o princípio básico da fé cristã. Ao contrário de outras religiões, a fé cristã tem um Deus que transcende a morte e promete que os seus seguidores farão o mesmo. Todas as religiões foram fundamentadas por homens ou profetas, cujo fim era a sepultura. Como cristãos, sabemos que Deus se tornou homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o 3º dia. Jesus apareceu para Maria Madalena, as mulheres, Simão Pedro, 2 discípulos, apóstolos, exceto Tomé, apóstolos, Tomé presente, apóstolo no mar de Tiberíades, apóstolo na Galileia, cerca de 500 irmãos, Tiago, todos os apóstolos e Paulo. Provas da sua ressurreição. Agora eu quero terminar
com uma coisa muito importante, porque eu sei que vocês já pensaram isso e muitas pessoas perguntam isso para vocês. E o corpo humano, como ressuscitará? Platão, o corpo humano é a carruagem, eu, o homem que a conduz, o pensamento, as rédeas, o sentimento, os cavalos. Como é que você vai entrar numa cultura que esse sujeito aí, Reginaldo, esse cara aí influencia? Né? Agora ali, Paulo já havia reconhecido que alguns dentre esses coríntios estavam dizendo que não há ressurreição dos mortos. Não entendemos como isso pode acontecer, diziam. Portanto, não acreditamos que isso vai acontecer. Olha que coisa, que truque de Satanás. Eu não sei como vai acontecer, então eu prefiro não acreditar. Ceticismo, que é o que nós vamos ali, ó. Durante 20 séculos, os céticos de todas as épocas fizeram as mesmas perguntas. Claro, eles os amplificam, impondo vários obstáculos que vêm. Eles dizem, por exemplo, podemos compreender, talvez, que um corpo que foi cuidadosamente embalsamado e colocado numa sepultura possa possivelmente ser trazido de volta à vida. Mas e quanto àqueles que foram destruídos? E quanto a todas as pessoas que foram destruídas, foi cremado? E aqueles que são comidos por animais ou pela vida marinha? Esses animais, por sua vez, morreram. Seus corpos voltaram a cinzas. Foram transformados em partes de plantas ou de outros animais. Como Deus pode resolver tudo isso? Como pode ser? Isso o que alguns desses coríntios perguntavam. A implicação clara era: não pode ser, é impossível. Como que vai ter ressurreição de um corpo que foi queimado? Comido por um tubarão, comido por um leão, comido por uma fera qualquer? A resposta de Paulo, 1 Coríntios 15, 36 a 38. Olha que coisa interessante. Gente, eu estou acabando, mas é importante a gente não perder a linha de raciocínio. 1 Coríntios 15, 36 a 38. Simone, o que diz lá? Vai, Simone. Vai. Eu sei que vocês estão aí pensando também, né? Como é que Deus vai fazer isso aí? Lê lá, Simone. Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Olha só, Paulo está dizendo que a própria natureza está explicando como vai ser a ressurreição dos mortos. É uma tolice, diz Paulo, porque por toda parte ao seu redor há exemplo do que está acontecendo na ressurreição. Ele está se referindo ao processo normal de crescimento das plantas a partir de sementes ou bulbos colocados no solo. Eles morrem, perdem a consistência e deles emerge outro tipo de corpo, ainda que idêntico à semente que foi colocada na terra. Você pega o caroço de uma laranja, a semente, ok? É uma semente. Então essa semente vai para o coração da terra. Você rega, a semente vai morrer. O que vai nascer dela? Vai nascer uma laranjeira. É a mesma semente? Não. Mas é a mesma essência. Olha que coisa fantástica. O apóstolo Paulo, que homem maravilhoso. Ele está dizendo, vocês não olham a semente? Toda semente que planta, ela morre. Se ela não morrer, ela não vai brotar. Ah, mas aí não é a semente. Não, não é a semente. Gente, a semente de laranja não é laranjeira. Para se tornar laranjeira, essa semente tem que morrer para nascer uma laranjeira. É isso que Paulo está dizendo. Olha que coisa interessante. Paulo está apontando que temos amplas evidências dos processos da própria natureza para acreditar na ressurreição do corpo. A natureza nos ensina duas lições óbvias. Primeiro, a morte é uma parte necessária do processo. Longe de ser um obstáculo à ressurreição, a morte é essencial para ela.
Sem morte não tem ressurreição. Mas, amigo, a ressurreição não vai ser do corpo. Vamos chegar lá. Ah, legal. Mas também tremendo essa ideia, né? De quando a gente morre, a nossa verdadeira essência Vai ser melhorada. Gente, isso é tremendo isso aqui. Olha lá, nada que nunca tenha morrido jamais ressuscitará dentre os mortos. Obviamente, se vai ser ressuscitado dentre os mortos, tem que morrer. Ok, por que tem que morrer? Porque esse corpo corrupto não foi criado por Deus. Esse corpo corrupto tem que dar lugar a outro que corpo? Ao corpo que ele criou, sem que perca a essência. Olha lá que interessante. O corpo que emerge da semente, que morre, é diferente daquele que foi plantado. Coloque um grão de trigo ou um grão de milho no chão e o que surge? Outro grão de trigo ou outro grão? Não. O que surge é um caule verde que não se parece em nada com o que você colocou no chão. No entanto, está ligado a isso. E contínuo a partir dele. Tem uma identidade com ele. Há um vínculo inegável com aquilo que você enterra, mas que não é a mesma coisa. É o mesmo sem ser semelhante. Né? Olha o que George MacDonald, teólogo escocês do século XIX, disse. Rapaz, a versão cristã de Karl Marx. Olha, se você olhar bem ele ali, né? Viu? Pessoal, o rio não pode ficar igual ele ali, aquela barba. O que atrapalha é o cabelo, mas... A planta é igual à semente? Não, a planta não é igual à semente. No entanto, existe uma conexão muito vital entre os dois. Sem a semente, não haveria planta. Além disso, a planta deriva de suas características da semente. O que você planta não tem o mesmo corpo que terá quando germinar. Você planta uma semente, mas o que eventualmente surge é um enorme carvalho. Assim é a ressurreição. A esperança para os feridos. A esperança para os feridos. Exatamente. Tá, com certeza. Amém, meus irmãos? Acabou meus slides. Em outras palavras, fala. Então,